boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer. Agradeço aqui também aos nossos convidados, nossos painelistas, para a gente falar de um tema que é super atual, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Antes da gente seguir aqui no nossos pontos de discussão, eu vou pedir para que cada um se apresente brevemente. Vamos começar, Milena? Vamos embora. Boa tarde a todos, eu sou a Milena Barbosa, estou dentro da Alid, que é uma empresa voltada ao ramo varejista. Então, vou passar aqui para o Frota para ele poder falar um pouquinho mais. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu trabalho na Atenta, uma multinacional com presença em 13 países, aproximadamente 120 mil funcionários. E estou trabalhando como CISO vai fazer uns 5, 6 anos. Bom, boa tarde, meu nome é Galvão, sou o diretor de segurança do Grupo Casas Bahia, varejo, logística, banco, fábrica de imóveis, mais 1.000 lojas no Brasil, cuidando de segurança, identidade, antifraude e um pouco de governança também. Obrigada. Eu não me apresentei, mas eu tenho uma responsabilidade na Microsoft pela questão de adoção, né? Sou diretora de Customer Success, com foco em Cyber e Modern Work. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse tema que gera tanta atenção de todos. De acordo com uma pesquisa, né, denominada Workforce Trend Index, né, ela traz que 75% dos profissionais já estão utilizando inteligência artificial no seu dia a dia e que 46% começaram nos últimos 6 meses. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que tem sido essa adoção em cada um dos segmentos que vocês atuam, tá? Bom, na empresa tem sido bem aceito o uso do uso da inteligência artificial. A gente tem utilizado não só voltado para scan de vulnerabilidade, mas também utilizando ali para a parte de teste de intrusão. E, além disso, nossos desenvolvedores acabam fazendo uso ali para consumo de consulta e tudo mais, mas dentro de uma proteção mais bem protegida e muito mais assessorada ali, para que não ocasione qualquer interferência ali junto ao negócio. Na Atento, nós temos implementado 3 tipos de soluções, né? A primeira, e uma que nós chamamos de Atento Insights, ela escuta e transcreve ligações telefônicas em massa para identificar, por exemplo, se o atendimento foi bom, o atendimento não está bom, se o cliente gostou do atendimento, se não gostou do atendimento. Nós chamamos de insights porque dá para fazer uma análise desse volume enorme de ligações ou de escritas e tirar insights desse volume. Isso é um dos produtos. Um outro produto, claro, a gente fornece para os nossos atendentes uma base de conhecimento onde eles podem, durante o atendimento, fazer perguntas sobre os processos dos nossos clientes, e ali traz uma resposta muito mais dinâmica e muito mais rápido no atendimento. E uma terceira criamos um chat GPT interno de maneira segura que dá para todos os funcionários a possibilidade de usar uma ferramenta na ponta de linha do chat GPT 4.5, por exemplo. E colocamos ali também um produto que nós chamamos de Lineu, tá? O Lineu, ele faz com que avalie as perguntas para evitar tentativas de prompt injection, tentativas de alucinação. Ele avalia se o contexto do que é perguntado tem relação com o que é o produto da empresa. Basicamente são essas. E você, Galvão? Bom, a gente tem hoje na nossa base de dados mais de 100 milhões de CPFs, né, então de clientes. A gente tem comparativa de 30 milhões de clientes. Então o que a gente fez? A gente criou uma base de dados focada, olhando muito como a gente usa inteligência artificial para aproveitar esse volume de dados que a gente tem, muito focado em como trazer a melhor experiência para o cliente, trazer a melhor oferta de produtos direcionada ao que o cliente realmente quer, baseado no consumo dele, baseado em outros consumos da mesma região ou do mesmo tipo de produto. Então a gente está avançando muito nisso, os resultados são bem legais, as conversões são bem legais, e também a gente está usando já para fraude.
Então a gente já tem o nosso chat GPT que a gente usa lá o prompt e a gente pergunta situações de chargeback, situações de fraude, situações de risco, que a gente vê somado todo esse contexto da base de clientes, somado com a base de atendimentos que a gente tem, por exemplo, de bate no call center, bate reclamação, a gente faz essa análise e traz também essa perspectiva mais avançada hoje, utilizando inteligência artificial. E algo que me remete, toda vez que você tem um novo caso de uso, de implementação, né, de inteligência artificial, hoje passa por um comitê multidisciplinar, segurança tem participado dessas discussões e em qual medida? Começar essa aqui. A gente tem um time de dados, junto com o time de segurança, junto com o time de privacidade, a gente faz as discussões a partir das necessidades que tem, então a gente monta esse fórum e discute, a gente aproveitou o próprio comitê que a gente já tem estabelecido de segurança para fazer isso, para ser mais rápido, não ter que ficar criando comitês, porque às vezes demora muito, para a gente ganhar velocidade, porque está muito rápido, né? Então a gente tem usado esse processo para a gente dar tração rápida do time de negócio, para a gente não deixar o negócio dependendo de uma resposta. Nós criamos lá um comitê de fato, onde todo mundo pode postar a sua possibilidade, a sua ideia de onde pode usar para melhorar o produto. Essa ideia é avaliada pelo comitê e que gerencia e fala, olha, essa ideia é viável, essa ideia tem sentido, vamos levar isso para frente e aí leva para o time de desenvolvimento da solução. Então passa sim por privacidade e segurança. E você, Milena, é uma realidade já também? Não, na análise é uma realidade, a gente tem um comitê digital, onde participa não só os diretos ali de tecnologia, mas segurança da informação, time de compliance ali, todo mundo faz as discussões com relação à inteligência artificial, traz novas iniciativas e ali é discutido, bem redigido, inclusive entra no campo estratégico do próprio presidente da organização. Excelente. Agora vamos trazer para o nosso mundo, né, de cybersecurity. A gente sabe que inteligência artificial, ela também impulsionou, tem todo um benefício que a gente vai falar mais adiante, mas impulsionou muito também a materialização de algumas ameaças, né, seja pela velocidade, pelo volume de dados que você consegue manipular. Então aqui a gente está falando de uma série de novas tendências que antes não era uma preocupação, que passaram a ser ou que se intensificaram. Hoje, quando você olha esse tema das ameaças, o que mais tira o sono de cada um de vocês? Bom, acho que tirar o sono e tira de todos aqui que estão aqui presentes é quando a pessoa utiliza de maneira equivocada a informação que é transferida dentro dessas IAs e trazem como fonte fidedigna sem fazer uma validação. Além disso, o uso do código-fonte ou de informações estratégicas dentro dessas inteligências artificiais de maneira gratuita. Então, você não deve utilizar ali, aí compliance realmente tira o seu sono, tira a sua dor. E aí, em cima disso, realmente é uma das maiores dores hoje que a gente tem internamente. E além da questão de dados pessoais ali, porque a gente tem bastante, o mercado varejista, bastante informação de cliente. E ali, realmente, quando a gente utiliza de uma má índole, a gente automaticamente tem alguns danos internos para a gente dentro das nossas bases de dados e CRM. Para nós é vazamento de dados, não tem jeito, porque liberar essas aplicações que são várias hoje na internet para a pessoa fazer o upload de dados, para que ele consulte aquela informação e gere um resultado, uma planilha, uma apresentação. O dado foi para a nuvem e aquela caixa preta só Deus sabe para onde vai. Então, esse compartilhamento é o controle desse fluxo de dados indo para a nuvem é uma preocupação grande na área de privacidade e na área de segurança. Mais isso. Eu ia comentar, né, Frota, como que você tem tratado essa questão, né? Porque é algo que você tem trabalhado bastante forte, né? Nós temos feito o seguinte, situações de limitar o acesso das pessoas, somente quem realmente precisa, chega às ferramentas de AI. Então, nos nossos proxies, nossos sistemas de proteção, bloqueiam a utilização geral de qualquer tipo de solução de AI, permitindo só para quem precisa. E para quem precisa, nós avaliamos o que vai subir através de soluções de DLP. Então eu consigo limitar para que suba somente para os dados que sejam relevantes para aquela operação, para aquele negócio. Então a segunda é classificar e criptografar. Para estas pessoas que têm acesso, nós criptografamos os dados
os dados que eles têm de acesso, os arquivos, para que quando suba na nossa ferramenta, porque daí é nossa, já na hora da subida ele já avalia se tem PII, se tem algum dado pessoal, e ele limpa, para que não vá, mesmo sendo uma solução protegida, uma solução que é dentro do nosso tenant de AI, não vai para nenhum lugar, mesmo assim não sobe. Então eu tenho essa análise que tem que fazer no momento da subida. Da ingestão dos A dados, né? ingestão, que é a ferramenta que eu comentei, que chama Lineu. Eu não lembro o nome exatamente, mas faz um sentido Lineu, tá? E você, Galvão? Eu acho que para chamar aqui, mano, né, além do que o Frota já disse, a Milena também, a gente tem que separar, né? Uma coisa é IA, por exemplo, a gente olhando nossa base de dados, 100 milhões de CPF, 100 milhões de clientes, ele tem um tratamento de como a gente vai proteger aquele ambiente para ele ser usado de forma correta. Outra coisa é o usuário individual que quer usar a IA para ter um trabalho mais facilitado, né? Então são dois contextos diferentes, com dois focos diferentes. Olhando muito a questão do usuário, né? A gente tem percebido muito, tá nascendo sites, nascendo ferramentas o tempo todo, né? E essa questão do bloquear acaba sendo um enxugar gelo, né? E a gente tem que fazer. Então, é muito importante ser feito isso. E aí, só isso não adianta, né? Porque a educação ela é importante, né? A gente volta ao conceito básico de educação. E educação, no tema de IA, muita gente não sabe o que é IA. Não sabe o que é um LLM, não sabe o que é um conceito, não sabe o que está por trás daquilo tudo. E às vezes quer driblar a segurança, né? Aí, não, então não vou usar o computador que está bloqueado, eu vou usar no meu celular, né? E aí usa o aplicativo no celular, né? E aí tenta mandar para o celular, não tenta mandar para mim, pessoal, para abrir no celular, e aí começa a dar um monte de volta para usar a ferramenta. Que aprendeu num curso mágico que ensina 20 ferramentas e vai lá e papum, resolve tudo. Então, o educar não só, né, a importância, o que é IA, mas educar o como usar, educar onde usar, qual ferramenta usar, quais as ferramentas que a empresa homologa e está de acordo e sabe onde o dado está, é muito importante. Então, acho que a gente tem que seguir rápido esse caminho, não adianta esperar, porque já estão usando, já estão correndo e já está acontecendo. Já é uma realidade, né? Não é algo que vai acontecer. Está acontecendo, né? Agora a gente tem que correr contra a maré. E aqui você trouxe um ponto em relação da gente estar sempre bloqueando. Como que vocês veem a maturidade do mercado para o tema de classificação de informação, rotulagem, bloqueio do que está sendo acessado? Você acha que é algo que a gente já evoluiu? Porque é um tema bastante também básico dentro de segurança, mas que agora ganhou uma relevância bastante grande à medida que eu começo a fazer o deploy, né, dessas soluções para um público maior. Como que vocês veem? Né? Muito no começo isso. Poucas empresas têm feito um processo de classificação da forma correta, porque é difícil você pegar uma base de, vai lá como nós, 120 mil funcionários que tem os dados gravados em servidores ou gravados na nuvem, e eles podem fazer isso de maneira automática, salvam, mas não classificam. Então, como nós temos feito, nós forçamos com que seja, primeiro, uma pessoa, já na hora da criação dessas informações, já passa um dos 5 critérios que a gente tem para classificar o documento, e dependendo da classificação nós implementamos uma criptografia, só interno, confidencial, isso já bloqueia. E claro, uma hora que esse produto, essa informação vai sair, passa por uma segunda camada para validar esses produtos. Isso serve na hora do upload também, então essa classificação é meio prematura ainda, é difícil. E no teu segmento, Frota? Belvão, desculpa. Concordo, acho que de volta aos princípios, né, da falta de educação, de classificação, até do entendimento. Mas o Frota pegou num ponto bem importante. A gente não pode desistir, não pode ser de lado, nenhuma empresa, muito focado nisso, né? Aqueles conceitos básicos, né, do tipo, eu vou postar foto na internet, né? Vou postar foto porque essa foto pode vazar. O conceito do IA está muito pior, né? Porque no fim do dia tem um monte de caixa preta, a gente não sabe para onde está indo, e no fim do dia podem ter algumas surpresas no futuro, bem próximo. Então, eu acho que a questão é importante até o conceito da conscientização, né? O ferramental para ajudar, a automação para ajudar, né? Quanto mais automatizar isso, mas realmente precisa mudar a maturidade nesse mercado ainda. Milena, compartilha dessa opinião também? Bom, total. Acho que a gente tem muito que amadurecer nessa questão de classificação de dados.
os dados eu deixo muito na questão da relevância do próprio owner da informação. E vai muito do conceito do que ele acha que é importante. Então, como o Galvão tem pontuado bastante fielmente ali, a questão da conscientização, do aprendizado. Então, eu acho que quando você tem uma tecnologia, ela vai estar ali para te ajudar, ela vai estar ali para te apoiar. Mas, realmente, você é o dono da informação e você sabe a relevância que ela traz para você no seu dia a dia. Então, você precisa realmente saber como é que aquele dado deve ser tratado e como ele deve ser difundido. Excelente. Eu acho que é a realidade de todos aqui, né? Não sei se é algo que está tão imbuído ainda no nosso dia a dia, essa questão da classificação, apesar de ser um tema tão discutido, né? Agora vamos falar em proteção de uma forma mais ampla, né? Então, na visão de vocês, né? Vou começar pelo Galvão, mas eu quero ouvir a todos. O que você acha que é relevante ser considerado numa estratégia de proteção, da perspectiva de cyber, obviamente, né? Mas quando eu falo do uso de AI, né? Eu acho que definir rápido as regras. Estabelecer rápido o comitê, gente, criar um comitê novo, ou usar o comitê de segurança, independente, tem que fazer. Acho que a questão está acontecendo muito rápido e se a gente não lembrar que assim, a antiga de segurança não pode ficar falando já não, é falar o como. Porque as pessoas vão usar. E é bom usar. É legal, e tem um monte de coisa ali, tem um monte de benefício. Então, o time, o negócio está vendo benefício nisso. Tem benefício em usar IA. Então, se a área de segurança começar a falar não, vai ser atropelada total. Então, temos que ajudar o negócio a voar. E nesse sentido, ajudar muito a definir as regras do como, do que pode e do que não pode, né? Deixar isso muito claro, né? A questão ferramental de proteção e usar muito as questões técnicas que existem já, diversos recursos para ser usados. Então, é muito investir nisso, né? Olhar as ferramentas do parque que tem, porque várias ferramentas já estão com recursos de IA habilitado. Então, a gente volta ao princípio básico, né? Que a gente sempre fala, né? Sem as ferramentas e pessoas, mas é muito isso. Se a gente não for rápido nisso, vai ser atropelado, você já não está sendo atropelado, porque a IA é boa, né? No dia a gente voltar lá, falar de cloud naquela época, e cloud nascendo, né? É bem isso, né? No fim do dia, cloud está aí, né? Então, se não surfar agora na onda, gente, vai perder realmente o time. Concordo plenamente. A primeira ação que tem que ser feita é o baseline. Então, o baseline de security, você monta ele, define parâmetros, quem pode, quem não pode e como pode. Então, quando não tem como acreditar que é uma solução de AI pública pode ser usada, nós criamos internas. Então, foi dessa maneira que nós fizemos. Nós disponibilizamos para o nosso funcionário toda a base de poder da AI, não todas, mas as que mais eram usadas, para que eles possam usar no ambiente seguro. E limitamos para o pessoal que usa as outras abertas para um grupo restrito, que é treinado e a gente classifica exatamente e controla como é subida as informações para essas bases. Excelente. E você, Milena, algo a contribuir aqui também? Galvão e Frota estão contribuindo bastante aí, então acho que só para colocar mais certeza ainda, não só na questão do que eles pontuaram, mas eu acredito que eu era do não, tá, Galvão? Eu sempre falei não para a inteligência artificial no início e realmente eu fui atropelada, então realmente eu não tive como... Então eu tive que explicar o como e buscar esse como para que eu pudesse trazer conscientização para todos os colaboradores e faço isso até hoje, não só no meu dia a dia corporativo, mas no meu dia a dia pessoal, porque facilita, é mais fácil de entregar, é mais fácil de resolver o problema. Então eu acho que é através da conscientização, do aprendizado e de como você deve tratar essa tecnologia, fica mais fácil da gente trazer o resultado. E Milena, vamos seguir contigo mesmo. Como que a gente está medindo isso? Quando eu sei que a estratégia que a gente definiu, todas as ações que foram colocadas, elas são efetivas, né? O que você tem visto? Bom, no meu time lá na Live tem sido medir ali no presencial, no dia a dia, está bem próximo das pessoas. Ainda a gente está muito embrionário com essa questão de inteligência artificial, de como proteger. É uma empresa que está ainda no seu crescimento, mas eles estão fazendo as medições ali nas discussões, nas conversas e trazendo algumas questões voltadas a indicadores ali para poder trazer essas métricas, além dos apoios ali das auditorias que tem com relação a toda a camada de proteção hoje com relação ao uso da IA.
Você trouxe um ponto bem interessante, né? Que cabe uma bela reflexão e até um outro painel, né? Porque a auditoria muda também, né? Os programas de trabalho, eles mudam completamente, né? A partir do uso dessas tecnologias, né? Excelente. Pronto, como que você está medindo a efetividade de tudo isso? Foi implementada justamente esta base que escuta um volume muito grande de dados, principalmente reclamações de clientes. Então, a parte de telefonia, da abertura de reclamações, dá para medir perfeitamente quando você tem os insights corretos sobre priorização de chamados, no caso de priorização de casos médicos, por exemplo. Você tem uma base de reclamação que chega nos nossos clientes, ele avalia aquilo e direciona os casos mais críticos para que fossem mais tratados primeiro. Também tem a questão justo de você entregar para o cliente uma resposta mais assertiva. Então, a medição é contínua e nós conseguimos um resultado, acho que foi de melhora de 20% no atendimento de um grande cliente de cartão de crédito de pontos. Isso você diz na adoção da AI dentro da operação, efetivamente. E na perspectiva de quem é uma pessoa de cyber, monitorando tudo isso, como que você assegura a efetividade dos controles que você colocou, né? Com a AI fica mais simples, né? Então, nós temos uma solução de XDR, ela realmente analisa aquele volume gigantesco de dados que a gente recebe e com esta análise do AI por trás, ele já traz um workbook do que você precisa fazer para cada alerta ou incidente aberto, porque ele já analisou todo aquele volume de dados junto com os dados que vêm da área de Threat Intelligence e correlaciona e põe um nível do nível de risco daquele incidente já com o workbook do que precisa ser feito para resolver aquele dado. Então, fora a parte de scan de vulnerabilidades internas, que nós temos um produto online que fica instalado em todas as máquinas, rodando e fazendo uma análise entre quanto aquela vulnerabilidade nós temos, quanto risco em dinheiro ela é no final do dia, dependendo do produto. Excelente. Acho que só para somar uma diferente aqui do fato que deu um exemplo bem legal, eu comentei de fraude, né? E fraude no mundo do e-commerce, então, né, acontece muito, né? Então, a gente imagina uma base de 30 milhões de clientes comprando por mês, né, o que a gente tem hoje. Imagina várias transações acontecendo e tem várias formas de pagamento. Aí eu tenho cartão, tem débito, crédito, tenho crediário, tem Pix, tem boleto, tem um monte de coisa, tenho pontos. E aí a gente tem, né, endereços de entrega, e eu posso ter o fraudador tentando entregar o endereço de entrega do cliente, da conta do cliente, para receber o produto. E a gente tem uma questão, às vezes, de geolocalização, de onde ele está com o device. Eu pego isso tudo, eu tenho dados de PII ali, que eu tenho que evitar de chegar no IA, mas como eu uso esse dado todo para me dar uma análise de fraude mais rápida, para me interromper a entrega. Eu não posso deixar o produto sair, porque no fim do dia, se o produto sair, chegar na casa do bandido, eu acabo perdendo o produto e eu tenho prejuízo. Então, a gente está muito olhando isso, olhando como a gente usa isso cada vez melhor para a gente ter automação cada vez mais rápida e uma inteligência para retroalimentar e nos ajudar com o score. Porque no fim do dia eu vou alimentar o score do cliente para eu ter uma perspectiva melhor, para deixar o cliente bom comprar mais rápido e ter o produto mais rápido e o motor de antifraude não ficar ali preso, interrompendo a compra. E no fim do dia, essa correlação de dados, o quanto mais rápido eu usar e usar com IA, eu tenho vantagem em cima dos meus concorrentes. Então a gente está usando muito isso e retroalimentando isso e aprendendo com isso. Então, como a gente criou a nossa base interna, a gente consegue retroalimentar num ambiente controlado. Então, para questões de segurança, a gente definiu, né, a gente está falando de baseline, para a gente poder trabalhar de forma segura no baseline, definiu as regras do que pode e do que não pode ir, né, não faz sentido eu jogar dados de PII, por exemplo, para dentro. Então, eu consigo medir o resultado e consigo trazer isso. Então, a gente está usando muito, realmente, né, para temas de segurança, igual o Frota comentou, e também temas de antifraude para a gente melhorar a assertividade e realmente expulsar o bandido e deixar a pessoa boa comprar. Sim. E eu acho que aqui para a gente, né, fazer um apanhado, né, olhando na perspectiva novamente de cyber, eu protegendo o meu ambiente, onde que eu aplico hoje, né, a questão de inteligência artificial? Você já tem casos de uso
aqui, seja no teu SOC, seja no seu time de monitoramento, que você já está utilizando, porque a gente sabe que o potencial dessa tecnologia tem ajudado demais, tanto para organizar, né, coletar informações, correlacionar dados, definir qual que é a próxima ação que deveria ser feita pelo analista, tentando facilitar a vida do analista ali do SOC, né? Hoje é uma realidade para vocês, ou em que medida que vocês utilizam? Mas é uma realidade. Implementamos justamente nessa solução de XDR que a gente comentou. Ele consegue analisar um volume gigantesco de dados e fazer a classificação de um incidente baseado em uma vulnerabilidade que tem na máquina, com uma sequência de itens que vêm de indicadores que vêm desde uma conexão do firewall que desce, desce por quê? Porque o cliente lá, o usuário, clicou num link de phishing. Então você consegue ver que ele clicou no link de phishing, ele fez uma conexão para fora, para um site, um servidor não classificado, que baixou pelo firewall uma informação, executou um comando que é permitido na máquina, porque é um comando que ele poderia fazer, só que correlacionando esses itens todos, o evento, ele classifica como um nível crítico e dá um workbook para você fazer. Se você ainda na solução que nós temos um SOAR ativo que faz essa correlação inteira, incluindo esse caminho inteiro, desde o link que o operador clicou, foi para a nuvem, desceu, baixou um script, que deveria ser um comando normal de usuário, e ele classifica o contexto, ele bloqueia a máquina e abre o incidente automático para nós. Basicamente é isso. Excelente. Milena? Bom, para mim ainda é bem tranquilo, porque está bem embrionário lá na empresa nova. Então a gente ainda está fazendo uma construção com a IA e ela está trazendo assim sites ali mais voltados a relatórios, junto com o time de BI, com novas tendências ali relacionadas a trazer novos dashboards, painel, construção ali de devolutivas para o próprio cliente, porque a gente tem cliente não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então essas devolutivas, inclusive de NPS, de avaliação com relação às aquisições, né, de equipamentos eletrônicos, e em cima disso ele traz todo um resultado e traz para a gente qual que é o valor que a gente tem dentro da nossa parte de distribuição. Excelente. Galvão, o que você traz aqui em relação ao uso de AI na proteção de cyber? Acho sensacional, né? Acho que o Frota e a Milena falaram bem aqui, exemplos, né? Acho que a próxima questão da gente avançar agora é como a gente traz, né, e retroalimenta para essa automação, por exemplo, que o Frota falou, ela ficar mais inteligente, dá menos problemas para a gente. Acho que esse é o próximo avanço, é jogar o ecossistema de produtos que a gente tem, que no fim do dia cada um tem ali a sua solução, e avançar rápido nisso. Eu acho que não pode ficar parado, porque no fim do dia, do outro lado, já está usando, né, pelo lado negativo. Como a gente seja protagonista, né? Acho que tem que sair um pouco da zona de conforto e ir rápido. E tem um lado muito bom de usar a IA, e a gente tem que saber usar também para a gente. Sem dúvida. Muito bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso painel. Então, para fechar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem final para quem está nessa jornada, quem está começando. Deixa eu começar aqui. Eu acho que sejam protagonistas, né? Eu sou muito a favor do vai para frente, e vai rápido. Não adianta ficar, né, no esquema antigo, né, de falar, não, por favor, não façam isso. E sejam muito rápidos. Tem muito quick win para fazer, tem muita coisa boa para fazer, tem muita... não precisa de criar coisas gigantes, monstros, e dá para ser muito rápido, dá para fazer. Tem muita coisa, tem que pegar realmente time de privacidade, DPO, CISO, jurídico, auditoria, riscos, pega todo mundo e vamos fazer acontecer. Dá para organizar a casa, olhar muito com os parceiros e fabricantes o que está acontecendo, né, o que tem de solução, o que tem para rapidamente, porque tem muita coisa para ser feita e já tem muita coisa pronta. Então acho que são 2 pontos para a gente avançar rápido. O ponto é exatamente esse. Existe muita coisa pronta que os nossos parceiros têm, que já implementam todo esse conhecimento sem ter que ter uma base técnica de implementação. Então, já está pronto. Então, mas cria sua baseline, divide exatamente quem vai poder acessar o quê,
chama um parceiro para ver como que você faz essa consolidação e implementa, porque já vão fazer de qualquer forma, já vão usar de uma maneira ou de outra, nem que seja em casa. Sem dúvida. Bom, a mensagem final é: independente de framework, de maturidade, tragam evolução, utilizem os parceiros como uma base principal para que vocês construam, que vocês tragam a evolução para o seu negócio. Estejam próximo do seu negócio para que vocês evoluam não só como profissionais, mas também como pessoas. Então, para que vocês saiam um pouquinho do dia a dia ali, do cotidiano, e trazem todos esses parceiros que estão aqui ao nosso redor como uma grande parceria para uma grande evolução do dia a dia de uma sociedade. Então, esse é o meu recado. Excelente. Seja habilitador, né? Segurança como habilitador. Então, só agradecer novamente. Obrigado pela participação de vocês e obrigado a todos que estiveram conosco aqui.